Galera, bom dia, né? Antes da gente começar, não te esquece de compartilhar, beleza? Manda o link pra galera, avisa os teus colegas, aquele colega que tu não fala direito, mas tu sabes que vai fazer vestibular, avisa pra ele, pros teus amigos, teus parentes, tua mãe, teu pai, não interessa, até pro teu inimigo, ele merece uma chance também de aprender, tá? Eu sei que a gente não gosta muito dele, mas dá essa chance pra ele. Beleza? Então a gente vai começar hoje mais uma aula, beleza? Seguindo o que o professor Augusto, o professor Cleiton Augusto na aula passada passou, que foi a parte de estrutura atômica. A gente conversou sobre a situação da matéria, a gente vai seguir o mesmo material que vocês estão na casa de vocês, beleza? Então na aula passada a gente viu estrutura atômica, viu a parte de prótons, elétrons, nêutrons, viu como se achava cada um deles, e hoje a gente vai ver como é que funciona a distribuição eletrônica, tá? E se der tempo, nós vamos iniciar a parte de tabela periódica, beleza? Se der tempo. Se não der tempo, a gente na próxima aula, a gente pega a tabela periódica, coloca ela grandona aqui no quadro e vai vendo minuciosamente cada detalhe, certo? Então, galera, vamos começar. Eu vou deixar aqui certinho o celular bem aqui próximo de mim, para quando tiver alguma dúvida, ou o James também vai ficar bem ali, ligadinho. Dúvidas, manda pra gente que a gente está aqui para resolver, certo? Então, vamos lá. Vê só o negócio do som, se tiver algum problema, tu me fala, tá? Então, olha só, galera. Seguinte. Distribuição eletrônica, certo? Pelo nome já dá para te ter uma noção do que a gente vai falar, beleza? A gente está falando dos elétrons, tá na mão? Então, olha só. Os elétrons, como foi visto na aula passada, na aula anterior, os elétrons eles são as cargas negativas que estão presentes no nosso átomo. Beleza? Eu tenho próton, carga positiva, eu tenho nêutrons, cargas neutras, e eu tenho elétrons, que são as cargas negativas. Lembrando, núcleo do átomo é feito de prótons e nêutrons, beleza? E a eletrosfera, que é a parte de fora, ela é feita de elétrons. Tá na mão? Agora, olha só. A gente estudou também, na parte de modelos atômicos, a seguinte parada. A gente viu o modelo atômico onde eu começava a organizar através de camadas, e depois eu comecei também a organizar os elétrons através de subníveis, tá? Camadas vão ser as porções maiores dos elétrons, teoricamente, tá? Se fosse pensar dessa forma, seria onde eu tenho uma maior quantidade de elétrons, e os subníveis, eles são de forma agrupada dentro dessas camadas, beleza? A gente vai ver de duas formas, presta atenção aqui, vem comigo aqui, ó. O Dalton já, o Bohr, lá quando ele começou a visualizar o estudo dele sobre os modelos atômicos, ele percebeu o seguinte, que os elétrons, segundo Rutherford, eles estavam completamente ao redor do núcleo em um mar de elétrons maravilhoso. Só que, como eu falei para ti na aula passada, só que tinham erros físicos sobre isso, que era o quê? O fato de que em determinado momento aquelas cargas negativas elas seriam atraídas por aquelas cargas positivas do núcleo. Então, surgiu daí a parte da química, da física quântica, que o Planck, que depois o Bohr, seguiu nessa linha de pesquisa. Olha só, o que o Bohr fez? Ele organizou os elétrons em camadas, que ele deu o nome de camada K, camada L, M, N, O, P, I, Q. E cada camada dessa daqui, ela vai ter uma quantidade específica de elétrons. A gente já falou sobre isso também. Então, aqui, ó, 2 elétrons, 8 elétrons, 18 elétrons, 32, 32, 18 e 8 elétrons. Ele disse que a disposição dos elétrons em camadas, ela está dessa forma aqui, beleza? Então eu tenho o núcleo e eu tenho as camadas ao redor desse meu núcleo, tá? Que foi conhecido como sistema planetário. Mas, enfim, aqui eu coloquei para ti da seguinte forma, ó, os níveis de energia, ou as camadas, tá? K, L, M, N, O, P e Q, ela vai ser dividida em 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Não te esquece disso. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8.
é nessa sequência a quantidade de elétrons que vai ter entre o meu núcleo e as camadas que vão suceder a esse núcleo. Certão? Então, olha só. Só que, após vários estudos, foi percebido que, além dessas camadas, eu tinha organização dentro dessa camada. Ou seja, os elétrons eles estavam organizados ali dentro. O que esses elétrons estavam fazendo? Ó, em cada subnível, beleza? Presta atenção, a gente está fazendo uma relação direta entre nível e subnível. O nível é a camada, certo? E o subnível vai ser isso daqui, ó. S, P, D e F, beleza? E ele disse o seguinte, isso começou a partir de Sommerfeld, que após o modelo atômico de Bohr, foi o que começou a estudar a questão dos elétrons em órbita elíptica. O Sommerfeld falou basicamente, e a partir disso aí, outros caras vieram falar sobre os elétrons, que foi basicamente isso daqui, ó. Cada camada dessa daqui vai ter os seus subníveis, certo? O que vão ser os subníveis? Vão ser porções menores de elétrons, para que eu tenha uma forma melhor de organização desses carinhas. Olha só, subnível S, eu tenho no máximo 2 elétrons, subnível P, no máximo 6 elétrons, subnível D, no máximo 10, e subnível F, no máximo 14 elétrons. Pensa uma coisa, ou aliás, lembra uma coisa. Quando eu falo no máximo, significa que esses valores é o meu limite. Eu não posso passar. Eu não posso ter, por exemplo, S3, eu não posso ter P7, eu não posso ter D11 e eu não posso ter F15. Isso não vai acontecer. Mas eu posso ter S1, eu posso ter P1, P2, P3, P4, P5. Eu posso ter D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Eu posso ter F de 1 até 13, aliás, de 1 até 14, mas eu não posso ter o máximo, eu não posso passar esse máximo. Certo? Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, como eu te falei ainda há pouco, nós vamos relacionar camadas, tá, com subníveis. Cada camada vai ter uma quantidade básica de subníveis, certo? Olha para cá. Se eu estou dizendo para ti que esses valores aqui eles vão se relacionar, vai ser da seguinte forma, ó. Se na camada K eu só tenho 2 elétrons, então ela só vai ser S, certo? Se no nível L, na camada L, eu tenho 8 elétrons, eu posso somar aqui, ó. Então, eu vou ter S e P. Tranquilão? Então, ó, na camada M, eu vou ter 18. Então, eu vou ter S, P e D. Tranquilo? N, a mesma coisa, ó. Vamos só seguir aqui, ó. S, P, D e F. A mesma coisa embaixo, porque os valores são iguais. Aqui embaixo, S, P e D. E aqui, S, I, P. Isso daqui, galera, é o quê? É uma correlação entre subnível e nível. Aí tu fala, cego, Leon, mas essa parada aqui, ela é bem aleatória, né? Eu fico bem perdido nesse sistema aqui. Justamente por esse sistema ser um pouco perdido, digamos dessa forma, surgiu uma forma de ajustar essa organização. Como assim? Surgiu o diagrama de Linus Pauling, que foi o quê? Um cara que pegou essas camadas, esses níveis, e fez essa relação que eu acabei de fazer para ti. Só que ele fez essa relação de uma forma onde sintetizasse de forma mais fácil a tua leitura, com regras, é claro, de organização. Vem para cá, vamos analisar aqui. Olha só, aqui eu tenho as minhas camadas que a gente já viu, certo? Camada K, camada L, M, N, O, P, I, Q. Se tu prestares atenção, eu poderia relacionar assim, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada de maneira bem tranquila.
certo? É a mesma coisa, tá? Não quer relacionar K, L, M, N, O? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem problema nenhum. O que ele fez, galera? Ele só fez organizar de acordo com o que eu fiz aqui para ti, ó. S, SP, SPD, SPDF. Olha só. S, SP, SPD, SPDF. Beleza? O que vai acontecer agora? A gente só vai preencher a quantidade de elétrons, que vai ser a mesma. Olha só. 1s2, aonde eu tenho S vai ser sempre 2, que é o valor máximo. Lembra que eu falei para ti ainda agora? Aonde eu tenho P, eu tenho 6. Aonde eu tenho D vai ser 10, tá? E aonde eu tenho F vai ser 14, certo? Tranquilo, né? Agora tu faz o seguinte, tu fala assim, Leon, até aí tá muito fácil, é só isso? Não, não é só isso. Mas vai continuar muito fácil. Porque o que vai acontecer agora? Eu vou te dizer como é que tu vai fazer a leitura disso. Como é que faz a leitura? É bem simples, ó. Eu venho sempre de cima, tá? Para baixo em uma diagonal. Beleza? Olha só. Vai seguir isso daqui, ó. Faz uma setinha. Quando tu faz essa setinha, tu vai te lembrar o seguinte. Sempre no final dessa seta, tá? Eu termino a minha ida. Eu começo de novo lá no início da outra. Como? Olha só. Aqui, seta. Seta. Lembrando, ó, diagonal de cima para baixo. Eu estou fazendo daqui de baixo para cima porque é mais fácil para eu escrever. Mas tu é um cara esperto, é um cara inteligente, tu sabe o que eu estou fazendo. Então olha para cá. Para finalizar aqui essas duas camadinhas. Setinha aqui que eu esqueci. Aqui também. Opa! Olha só, galera, bem aqui, ó. Copia no teu caderno aí, tem um C6D10. Tá na mão? Faltou aqui. Olha só. Pessoal, lembrando, a gente viu ainda há pouco sobre isso. Volta aqui, ó. 2 elétrons na camada K. 8 elétrons na camada L. 18 elétrons na camada M. 32 na camada N. 32 na camada O, 18 na camada P e 8 na camada Q. Pessoal, não tem segredo, galera. Não tem segredo. É só lógica. Olha só. Camada K tem quantos elétrons? 2. Camada L tem quanto? 8. Camada M tem quanto? 10 mais 6, 16. Com 2, 18. Muito bem. N, 14. Com 6, 20. Com 10, 30, com 2, 32, meu irmão. É a mesma parada, não tem erro. Beleza? Tá seguindo o raciocínio aí, sim ou não? Fala comigo aí. Aliás, fala com o Gêmeo que ele vai falar comigo. Vê aí como é que tá. Tranquilão, galera? Inclusive, professor, teve um aluno que estava tão atento aqui, o Paulo, que ele percebeu que estava faltando esse 6D10 lá. Muito bem, Paulo. Isso foi um teste e você acabou de passar nele. Muito bem, viu, cara? Muito bem mesmo. Olha só. Galera, então vai ser o seguinte, eu tenho S2, vou colocar bem aqui, ó, S2, P6, D10 e F14. Ah, Leon, é muito número para eu entender, é muito número para eu lembrar. Como é que eu vou fazer isso? Calma, cara, relaxa, respira. Olha só, eu tenho sempre uma diferença de 4 números. Olha só, 2 para 6, 4. 6 para 10, 4. 10 para 14, 4. Irmão, se tu não entender essa parada, fica difícil. Beleza? Olha só, agora vamos aqui.
A gente já fez a organização, agora a gente vai colocar a leitura. Sempre vai ser assim, ó. Comecei de cima, termino aqui embaixo, ó. 1S2, acabou, volta. 2S2, cheguei no final da ponta da seta, começo outra. 2P6, 3S2. Terminou, começa. 3P6, 4S2. Acabou a ponta da seta, volta para cima de novo, ó. 3D10, 4P6, 5S2. Volta, 4D10, 5P6, 6S2. Setinha da... Olha aqui, ó. Na pontinha, sobe. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Muito bem. Subiu. 5F14, 6D10, 7P6. Encerrou. Leon, eu preciso decorar? Não, tu não precisas decorar isso daí. Tu precisas aprender. Como é que eu aprendo isso? Exercitando, né, filho? Se tu não exercitar, vai ficar difícil pra gente. Bora lá pro lado, então. A gente tem 3 exemplos que a gente vai fazer agora sobre distribuição eletrônica. Se tiver ok, tu me fala. Certo? Vamos aqui, então, ó. Não te esquece. Reage, doido. Tá? Olha só. Eu tenho aqui o ferro, o bromo e o cálcio. 3 exemplos simples. A gente pode até passar mais 3 depois, sem problema nenhum. Tá na mão? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou seguir a minha linha de raciocínio lá do quadrinho anterior. Beleza? Olha só. Se eu quero... Isso daqui, professor Cleiton, na aula passada ensinou para ti. Tu já sabe essa parada. Olha só. Eu tenho 2 valores, tá? 26 e 56, tá? Eu costumo dizer que, de uma forma bem prática de se visualizar, é o seguinte. O menor valor desses dois sempre vai ser o número atômico. O maior valor vai ser sempre o número de massa. Leon, por que você está me dizendo isso? Porque o número de massa, ele vai ser a somatória de prótons e nêutrons. Não é isso? Então, quando eu estiver analisando esses dois, independente do posicionamento, como o professor Cleiton falou na aula passada, muito bem, por sinal, ele te deu todas as possibilidades possíveis, tá? Tu vais analisar da seguinte forma, ó, 56 e 26, tá? Que é a forma que mais cai em prova. Meu irmão, se ele falar 56 e 26, tu já sabe, 26 é o menor valor. O menor valor é o número atômico. E número atômico é igual ao número de prótons, beleza? No estado fundamental, que é quando ele está no estado neutro, prótons igual a elétrons. Vou até botar aqui, ó. Fundamental. No estado fundamental, os prótons eles são iguais aos elétrons, certo? Tranquilo? Então, ó, se eu tenho 26 de número atômico ou 26 prótons, automaticamente eu vou ter o quê? 26 elétrons, certo? Então, bora aqui, bora começar. 1s2, 2s2, 2p6, tá na mão? 3s2, 3p6, ok? 4s2, 3d, olha só. Eu não sei, vai dar para ver aqui, gente? Vê se vem bem aqui, vê? Então, ó, vamos lá. Seguindo o que está escrito lá naquele do ferro, lá em cima, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e eu iria para o 3d10. Leon, eu estou com uma dúvida, eu estou com um problema. Na minha escola, o meu professor não me ensinou de forma corrida. Ele me ensinou desse jeitinho aqui. Tem problema? Não, não tem problema. Certo? Vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Aliás, tira esse d10 aqui, que a gente ainda não preencheu ele. Vai ser o mesmo esquema.
mesma base, certo? Aqui eu estou de forma cursiva, porque eu estou economizando espaço, tá? E facilitando a nossa vida na hora de uma resolução. E aqui a gente faz de uma forma maior, mas é o mesmo esquema, tá bom? Eu vou até apagar aqui para a gente não ficar duas vezes na mesma coisa. Vamos lá então, olha só. Galera, vamos contar a quantidade de elétrons. Olha só. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Para chegar a 26, eu preciso de quantos? Eu preciso de 6. Então vai ficar 3D, 6. Olha só. Lembra sempre que eu te falei ainda agora. Tu podes ter menos, mas não pode passar do valor máximo. O valor máximo de D é 10. Então eu não poderia ter 11, mas eu posso ter 6. Certo? Tranquilo até aí? Vamos lá, vê se o pessoal acompanhou aí, Gemini. Responde aí, doido. Tudo certo? Então vamos lá. Vamos para o próximo exemplo, que já é um número maior. Olha só. Lembrando, 35 e 80. 35 é o menor valor dos dois. Então 35 é o número atômico, ou o número de prótons. Como o meu exemplo, eles são todos no estado fundamental, tá? Te esquece, viu, galera? Não te esquece. Ó, como todos eles estão no estado fundamental, prótons é igual a elétrons. Então, se eu tenho 35 prótons, automaticamente eu vou ter quantos elétrons? 35. Então, olha para cá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olha só, 3p6. Depois do 3p6 vem quem? 4s2, perfeito. Depois do 4s2, que é o último, com a setinha, a gente vai subir. 3d, 10. Leon, por que tu colocou 10 agora sem pensar na vida? Olha só. 2, 4, com 6, 10. 12 com 6, 18. Com 2, 20. Com 10, 30. Eu preciso 35. O próximo valor, depois do 3d10, vem quem? 4p6, beleza? Só que eu não posso colocar 4p6, porque se eu colocar 4p6, eu vou extrapolar, certo? Aqui não dá 30, se eu colocar 4p6, vai dar o quê? 36, e eu quero 35. Aí eu te pergunto, posso diminuir? Sim ou não? Claro que posso, galera. Então vai ficar 4p5, beleza? Tranquilão? De boa, né? Então vamos para o próximo. O cálcio, número 20, tá? Estado fundamental, prótons é igual à quantidade de elétrons, tá? Então vamos aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, ok? 3s2, ó, 2, aqui eu já tenho 10, presta atenção, você tem que ficar ligado na quantidade. Leon, como é que eu fico ligado na quantidade? Conta os expoentes daqui de cima, galera, conta os numerozinhos de cima, certo? Então olha só, 3s2, 3p6, eu tinha 10, 12, com 6, 18, agora eu vou ter o 4s2, certo? Tranquilo até aí? Ó, 2, 4, 10, 12, 18 com 2, 20. Beleza? Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Uma coisa bem simples, de boa. A gente tem que trabalhar uma parada chamada de camada. Vou até colocar aqui também, ó. Camada de valência.
Ok? Além da camada de valência, a gente precisa entender também uma questão chamada subnível mais energético. Certo? São duas paradinhas bem simples que a gente precisa visualizar aqui. Quando a gente vai fazer distribuição eletrônica, a gente precisa entender isso por quê? A distribuição eletrônica, ela é uma introdução à parte de tabela periódica, e eu costumo dizer também que é uma introdução à parte de ligações químicas. Quando tu vai estudar a regra do octeto, quando tu estuda ligação iônica, ligação covalente, tu tens que fazer um link direto daqui para lá, porque quando tu faz esse link direto, meu irmão, a tua cabeça ela já está automático na parada, certo? Então, olha só, quando eu falo camada de valência, é sempre uma parada que acontece quando a gente está dando aula. Acredito que não seja só comigo. O que acontece? Quando eu falo camada de valência, a gente sempre indica o seguinte: camada de valência é a última camada. É a camada mais externa, é a camada mais distante do núcleo. Certo? Agora, preste atenção no seguinte. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, é uma forma normal. Tá? Eu sempre vou analisar o último aqui, como se fosse a última camada. E não é. Por que não é o 3D a última camada? Porque o D ele é um subnível, ele não é uma camada. A camada é o 3. Certo? Então olha para cá. Se eu for analisar a camada, eu tenho aqui, ó, camada K. Ok? Aqui eu tenho a camada L. Beleza? Tudo o que vem de 3 vai ser o que? Camada M. Certo? Sobrou quem? Camada 4. Certo? Se eu for analisar de forma, como a gente viu no início da aula, ó, camada K, L, M, N. Ok? Olha só, camada K, 1s2, camada L, 2s2, 2p6, camada M, 3s2, 3p6, 3d6, e a camada 4, que é a camada N, que tem 2 elétrons na última camada. Então aqui, ó, nesse meu composto, eu tenho 2 elétrons na minha última camada. Isso eu estou falando para ti de camada de valência, que é a última camada, que é isso daqui, ó. Ok? Então, aqui já foi. A gente precisa ver o subnível mais energético. Galera, quando eu falo subnível mais energético, aí sim eu estou falando do quê? Do último cara, do último subnível, do último elétron que está mais distante possível do núcleo. Certo? Beleza? Tranquilão? Vai ser... eu poderia até dizer de uma forma mais simples para ti. Ficaria assim. Então, quando eu estiver fazendo uma questão, como eu vou saber qual é o subnível mais energético? Vai ser o último subnível que tu vais preencher. Pronto. Certo? Tu viu que a gente fez uma ordem aqui, né? O último subnível que eu preenchi foi 3D6. Então, esse daqui vai ser o meu último subnível, vai ser o mais energético. Beleza? Enquanto isso daqui vai ser a minha camada de valência. Vê aí, gente, se a galera tá... Todo mundo acompanhando, professor. Tem gente que está reagindo aqui, está cooperando aqui nos comentários. Então vamos aqui, ó. Eu vou apagar aqui essa parte. Não, na verdade eu não vou apagar, porque senão tu pode acabar te confundindo, né? Então vamos seguir o barco então. Olha só. Agora a gente vai fazer a do bromo. Aí eu quero te pedir um negócio. Tu já sabes fazer porque a gente já fez a de cima. A gente já fez a do ferro. A gente já sabe como é que funciona. Tu já tens a distribuição eletrônica desse carinha aqui. Eu vou até pegar meu celular porque eu quero ver tu fazendo essa parada. Olha só. Tu tens aqui a do ferro, certo? A do ferro, camada de valência vai ser a camada 4, certo? Vamos até botar aqui. Ele tem 2 elétrons, vai ser a 4ª camada. Camada de valência. Vou apagar com a mão aqui. Já me brigar depois, mas tudo bem. Olha só. Vai ser a camada 4, a camada N vai ser a camada de valência, beleza? Agora olha só.
Meu irmão, qual é a camada de valência do bromo? E qual é o subnível mais energético? Vamos lá. Estou esperando. É só tu bater o olho e resolver. Não precisa tu riscar nada. Bate o olho na distribuição eletrônica e me diz. Fala aí, bora. Bora que eu estou esperando. Ih, doido. Sim? Agora que chegou para vocês, né? Beleza. tem o delay, o delay me atrapalha. Ih, gente, essa galera tá muito devagar. Olha, vocês não eram assim em sala de aula, viu? Ah, agora sim, começou a aparecer. Beleza, olha só. Vamos analisar agora. Quem tá falando aqui? Ah, sim, olha aí. Meu irmão, seguinte. Camada K1. Ok. Camada L2. Perfeito. Camada 3. Ó. Eu tenho 3 aqui, vai ser quem? A M. Vai ser a penúltima. E a última camada vai ser a quarta camada. Camada N. Beleza? Perfeito, galera. Quem resolveu certo vai ganhar um ponto. No Enem ainda, para te ter uma ideia. Tá? Olha para cá. Beleza. Quarta camada vai ser a camada de valência desse nosso cara. Beleza? Agora, pergunta seguinte. Qual é o subnível mais energético dessa parada? O subnível mais energético foi o último que a gente, ó, escreveu, que foi o 4P5. Tranquilo? Beleza? Ó, 4P5. Leon, na hora da minha prova, Leon, ele vai me perguntar qual é a camada? Não. Ele vai te perguntar quantos elétrons tu tens na tua última camada. Meu irmão, tu já sabe qual é a camada. Tu já sabe todo o bagulho da parada. Tu vai só colocar o valor. Se é a quarta camada, tudo que tem 4 é da quarta camada. Eu vou somar 5 mais 2, ó, 7 elétrons. Perfeito? Ó? 7 elétrons. Tranquilo? Isso aqui é muito lindo e muito fácil, certo? Vamos para baixo, então. Agora a gente já vai fazer direto, porque tu já viu parte por parte como é que funciona isso daqui. Então vamos lá direto. Camada de valência, ó. Camada K. Camada L. Beleza? Camada M. E aqui do lado, na 4S2, eu tenho a minha camada N. Olha só, apareceu uma situação agora, eu acabei de perceber nos meus exemplos, eu não tinha me ligado nisso. Presta atenção agora. Você está percebendo que todas as camadas estão terminando na quarta, tá? Todos os exemplos que eu coloquei aqui estão terminando na quarta camada. Pessoal, isso não é uma regra, tá? Foi só porque casou mesmo de cair nesse período aqui, tá? Na quarta camada, na camada de valência, beleza? Não é uma regra, não é a N que sempre vai ser a última. Se eu tiver uma continuidade, logicamente vai ser outra camada, certo? Vamos aqui então. Camada de valência, que eu vou colocar só CV agora. Não é comando vermelho não, viu, galera? Camada de valência. Pula, pelo amor de Deus, tá? Vai ser a quarta camada. Tranquilo? E o subnível vai ser quem? Vai ser o último que a gente preencheu. 4S2.
Beleza? Tranquilo? Na minha prova, Leon, como é que ela vai perguntar? Vai perguntar quantos elétrons tu tens na camada de valência. Quantos elétrons tu tem na camada de valência? 2 elétrons. Beleza? Lembrando, galera, que isso daqui, tu podes até fazer a localização do elemento na tabela periódica, tá? Através da distribuição eletrônica, tu pode fazer isso. É por isso que no Enem, ele não te dá a tabela periódica. Aí tu fala, sério, Leon? Sério? Por que ele não te dá? Porque a distribuição eletrônica, ela te diz, basicamente, todas as informações que tu precisa saber. A localização, ele te diz o posicionamento, a localização no geral, ele te diz se é um metal, se é um ametal, ele te diz quantos elétrons eu vou ter na última camada, quantos elétrons eu posso ligar, quantos elétrons eu vou receber. Tem tudo isso informado para ti na distribuição eletrônica. Basta, é lógico, que tu faças ela direitinho. Certo? Galera, só por curiosidade, posso apagar isso daqui? Vou te fazer uns outros, só mais 2 exemplos aqui. Fica salvo, não fica? Fica. Só que aí, eu tô falando pro pessoal acompanhar no Face, melhor no YouTube, que a qualidade tá um pouco melhor. Ah, sim. Olha, galera, deixa eu avisar aqui então. Pessoal, ó, para vocês que não estão prestando atenção lá no chat, que o Jaime está falando, a qualidade do vídeo, a qualidade da aula no YouTube tá bem melhor do que no Facebook, certo? Então, se tu puderes abrir lá o teu YouTube e acessar a página do Instituto à Prova, tá? E seguir a nossa, não esquece de seguir a página, pelo amor de Deus, facilita a nossa vida, tá? Segue a página, dá aquela curtida, coloca aquele sininho lá bacana, clica nele, é legal, abre a aula porque a qualidade lá tá bem melhor, certo? Ele tá acompanhando tudinho aqui do meu lado, tá tudo certinho aqui, beleza? Tranquilo? YouTube, sim. Viu, pessoal? Só reforçando que tem alguns alunos mandando no privado. Essa aula ela vai ficar salva, tá? Tanto no Face quanto no YouTube. Porém, no YouTube a qualidade fica muito melhor, tá? Para vocês acompanharem. Assim que terminar essa aula, nós estaremos fazendo a edição dos vídeos e logo mais estaremos também hospedando no YouTube, tá? Então, se você, por exemplo, não vai poder ficar até o final dessa live, você pode depois estar acompanhando por lá, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar aqui que a gente para. Beleza, galera, vamos lá, vou apagar aqui em cima, vou apagar os primeiros que eu fiz, tá? Para facilitar eu vou deixar o último. Vamos aqui. Agora a gente não vai se atentar tanto à questão da camada de valência, o subnível, tá? Olha só, eu tenho, letra D vai ser, deixa eu ver quem. Também de um flúor, tá? Número 9. E eu vou colocar um outro aqui que vai ser o potássio, número 19, certo? Olha só. Minto, não vou colocar o potássio. O sódio, que é próximo. Ok? Olha só, como é que vai funcionar? Vai ser bem simples. Distribuição eletrônica vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. 1s2, 2s2, 2p. Olha, eu tenho 9 prótons, galera. Se eu tenho 9 prótons e estou no estado fundamental, eu tenho 9 elétrons. Não te esquece disso, pelo amor de Deus. 2 com 4, olha, 2 com 4. 2 mais 2 dá 4, certo? Para chegar a 9, eu preciso de mais 5 somente, ó. 2p, 5. Tranquilão? Vamos fazer logo aqui, daqui de baixo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, beleza? 2 com 2, 4 com 6, 10. Para chegar a 11, precisa de mais um. 3s1, certo? Agora presta atenção no seguinte, ó. Vou até marcar aqui para te não te esquecer. Vamos analisar agora o que? Camada de valência e subnível mais energético. Olha só. Qual é a camada de valência desse carinha aqui, ó? Camada K, camada L. Não tem mais nada para lá. Então a minha última camada vai ser o quê?
2. Camada de valência vai ser 2. Tá? Ou eu posso colocar L, não tem problema. Como eu te falei, Leon, ele vai me perguntar em qual camada eu vou ficar? Não, cara. Ele vai te perguntar quantos elétrons tu tens nessa última camada. Mesmo esquema, ó. 5 com 2 dá 7 elétrons na tua última camada. Belezinha? Beleza, né? Então vamos lá. Próximo. Eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Aqui primeiro, bem simples, ó. Camada K, camada L. E aqui eu tenho a camada M. Ó, diferente das demais, tá? M. A camada M, já sabe que vai ser a tua camada de valência, porque ela é a mais externa. É aquela que está mais distante do núcleo, certo? Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 1 elétron. Certo? Tranquilo até aí. Beleza? Tudo de boa, né? Espero que sim. Se não tiver, tu já sabe. Ó, agora a gente vai ver o exemplo dos íons, tá? Na aula passada, o professor Cleiton, ele falou pra ti, porque eu assisti a aula dele, meu irmão. Eu assisto a aula, brother. Eu não sou que nem tu, não, que fica enrolando aí. Ó, na aula passada, o professor Cleiton, ele falou sobre os íons, tá? Ele fez um esquema muito bacana aqui no quadro, onde ele mostrava quem perdia e quem ganhava, tá? Na química, quem é positivo tem uma função e quem é negativo tem outra, certo? Quem é positivo perde elétrons, tá? Na sua carga lá na parte de cima, e quem é negativo ganha elétrons, cara. Então é algo bem simples. Se lá em cima está me dizendo que é positivo, significa que vai perder elétrons. Se está negativo, significa que ele está o quê? Ganhando elétrons, ele está pegando elétrons para si, certo? Então agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses carinhas aqui, que são íons, tá? Por quê? Ah, Leon, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que a gente vai te mostrar de uma forma aqui. Olha só, eu tenho flúor, sódio, cálcio e enxofre, beleza? Vamos fazer a distribuição logo de tudo e depois a gente resolve passo a passo. Então olha só. 1S2, 2S2, 2P5, tá? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. A gente acabou de fazer elas aqui do lado, tá? O cálcio, a gente fez ela ainda agora também. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, até aqui dá 18, 4S, 2 para dar 20, tá? E o enxofre, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, porque eu quero 16, ó. 2, 2, 4 com 6, 10, 12 com 4, 16, ok? Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Essa daqui é a distribuição eletrônica dos caras no estado fundamental, tá? Eles estão neutros, eles estão ok. Prótons igual a elétrons. Só que eu estou fazendo uma distribuição eletrônica agora, eu quero fazer uma distribuição eletrônica agora, onde esse cara, ele perca elétrons. Onde ele perca ou ele ganhe elétrons, tá? Então, olha só. Primeiro, vamos analisar aqui, ó. Mais um, aliás, menos um, mais 2, menos 2, ok? Olha só, se é mais 1, ele está fazendo o quê? Aliás, se é menos 1, ele está ganhando. Ganhando o quê? Elétrons, certo? Se ele é mais 1, ele está o quê? Perdendo elétrons, beleza? Se ele é mais 2, ele está o quê? Perdendo quantos elétrons? 2. Aqui, ó, menos 2 significa que ele está o quê?
ganhando 2 elétrons. Tá? Vou até colocar o 1 aqui. Não coloquei, mas vou colocar. 1 elétron, 1 elétron. Eu lembro de um momento da aula do professor Cleiton na quinta-feira que ele falou o seguinte. Eu não necessito colocar esse 1zinho aqui. Tá? Se tiver somente positivo, já significa que é 1. Tá na mão? Certo? Se tiver mais, significa que eu estou perdendo 1. Se eu tiver menos, significa que eu estou ganhando 1. Agora, presta atenção nessa parada para te não errar nunca mais distribuição eletrônica de íons. Qual vai ser a parada? Eu só vou retirar elétrons da última camada, da camada de valência. É de lá que eu começo a retirar os elétrons. Certo? Eu tiro elétrons da onde? Da camada de valência. Beleza? Lembra, eu vou tirar elétrons da camada de valência. Tá na mão? Vamos lá. Essa daqui, então, é a distribuição eletrônica no estado fundamental. Eu quero no íon. E no íon, ele ganha 1 elétron. Galera, ele tinha 9 prótons e 9 elétrons. Agora ele tem 9 prótons e 10 elétrons. Então a minha distribuição eletrônica ela vai até 10. Então olha só. 1s2, 2s2, 2p. Se aqui era 2p5, agora vai ser o quê? 2p6. Eu adicionei 1. Prontinho, ó. Adicionei 1zinho lá. Pronto. Agora é a distribuição eletrônica iônica, distribuição eletrônica do íon, do flúor, no caso. Tá? Aqui embaixo eu vou fazer a do sódio. Tá? A do sódio vai ser a mesma coisa. Só que o sódio, ele está perdendo elétrons. Galera, eu vou te perguntar novamente. Esse elétron que vai sair, ele sai do início, próximo do núcleo, ou da camada de valência? Camada de valência, né, brother? Então, olha só. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui, ó, eu tinha 3s1. Mas eu perdi 1. Então, isso daqui deixou de existir. Beleza? Então, eu termino lá. Eu tinha 11, agora eu tenho 10. Beleza? Vamos para cá. Cálcio. Vou repetir. Não tem como fazer para o lado, então vou fazer embaixo. Olha só. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ó, ele vai perder 2. Perde 2 da onde? Camada de valência, ó. Saiu, não existe mais, certo? Então encerrou bem aqui, ó. Tranquilo? E do enxofre ele ganha 2. Então eu vou adicionar 2. Então aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Se era 3p4 e eu vou adicionar 2, vai ficar 3p6. Prontinho. Encerrou o nosso bagulhinho aqui de íons. Tem sempre uma situação em específica que acaba atrapalhando, que é no caso, por exemplo, do ferro. Eu até apaguei o ferro. Tá? A gente vai fazer um exemplo do ferro rapidinho, só para a gente visualizar como é que funciona nele. Tá? É o tempo que tu dá uma copiada aí, se ficou com alguma dúvida, tu fala. Quero.
Fala, galera, olha só. Vamos terminar, tá? Com o ferrozinho aqui. E a gente vai fazer um exemplo que é um dos exemplos que mais causa erros, tá? Na hora que a galera vai fazer. É uma coisa bem simples, mas acaba atrapalhando na hora que tu fores fazer a distribuição eletrônica. Como tu é um cara, gente boa, do bem, legal, maravilhoso, e tu me ama e eu te amo, porque estamos juntos sempre, tu não pode esquecer o seguinte, de resolver da maneira correta, senão tu erra, certo? Então, olha só, presta atenção agora aqui. Distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, tá? Só que esse ferro aqui, ele não é qualquer ferrinho. Ele é o ferro mais 3. Ele é o íon de ferro. Ah! Tu fala, égua doido, e agora? Pessoal, vou te perguntar uma paradinha, porque eu quero ver a tua resposta. Meu irmão, quando eu for retirar elétrons, da onde eu vou retirar elétrons? Me diz aí, eu vou estar olhando aqui agora. Da onde eu retiro elétrons se eu estou falando de íons? Ah, tá errado. Eu vou tirar da onde, galera? Presta atenção, eu repeti isso umas 300 vezes pra ti. Da camada de valência, mano. Égua, tu é doido, é? Olha só. Eu vou retirar quantos? Olha só. Se ele é mais 3, ele está fazendo o quê? Ele está perdendo 3 elétrons, galera. Eu não posso tirar elétrons do meu último subnível. Eu tenho que tirar elétrons da camada de valência, certo? Aí tu fala assim, galera, mas ela está bem aqui. Não tem problema, desde que tu retire dela os elétrons. Então vai ficar assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Olha só, eu tenho que retirar quantos? 3. Então eu tiro 2 daqui, beleza? E vou tirar um da onde? Daqui, ó. 3D5. Pronto, aí eu finalizo. Eu tenho a distribuição do meu íon de ferro. Beleza, galera? Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Eu espero que não. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, beleza? Queria agradecer por vocês terem acordado hoje, né? Lindo dia, 6 pessoas lindas, maravilhosas, para vir para cá com a gente, né? Mesmo que de forma, como eu posso dizer, visual, não, seria como uma forma virtual, muito bem, uma forma virtual de aula, mas a gente sabe que a gente está fazendo o máximo possível para ajudar vocês, certo? E é muito bom ver que vocês participaram hoje, eu fiquei muito feliz, tá? Da aula passada vocês estavam meio assim, tal, meio sei lá, meio não sei. Hoje vocês estão tudo paisandu, graças a Deus, estão tudo maravilhosos, participativos, e eu fico muito feliz por conta disso, beleza? Então, galera, hoje a gente finaliza a nossa aula de distribuição eletrônica dessa forma. A gente viu camadas, viu subníveis, viu diagrama de Linus Pauling, viu no estado fundamental e viu de forma iônica. Certo, galera? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e não te esquece, é claro, de que o Paysandu é o maior do norte, tá? Quem duvida disso, eu não posso fazer nada. Reage, doido!